A paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigado por você que tem assistido meus vídeos, compartilhar. Se inscreva, nos ajude, que o meu objetivo aqui é trazer estudo bíblico para a gente aprender a palavra. Eu aprendo com você, um aprende com o outro e a gente vai crescendo, tá bom? Hoje eu quero falar sobre 9 tipos de Simão que tem na Bíblia. Quando você for pregar, tome cuidado qual é o Simão que você vai falar para que você não erre, porque hoje o público é muito enjoado. Hoje vamos ler Mateus capítulo 4, verso 18, falando do primeiro tipo de Simão, que está escrito aqui na Bíblia. Olha, estou lendo aqui a Bíblia, ok? Mateus capítulo 4, verso 18. Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro. O primeiro Simão na Bíblia é Simão chamado Pedro. Esse Simão aqui era o próprio Pedro, é tanto que fala Simão chamado Pedro. Ele era chamado de Simão, mas ele era Pedro. Então, Simão, Pedro. Então, esse era Pedro, um dos apóstolos de Jesus, pescador, qual Jesus chamou Paulo. Qual era o segundo tipo de Simão que a gente tem na Bíblia? Era Simão, pai de Judas. Aquele Judas que traiu Jesus. Você lembra? Judas que traiu Jesus, que depois foi tirar sua própria vida depois naquela traição. Então, Judas que traiu Jesus, no capítulo 6 e verso 71 de João, capítulo 6 de João e o verso 71, vamos ver aqui, capítulo 6 de João e o verso 71, que diz assim, ó: e isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Quando Jesus, no capítulo 6 de João, verso 71, fala na mesa de quem ia trair, ele estava se referindo a Judas Iscariotes, ao qual ia trair Jesus. Então, esse Judas era filho de Simão. Simão era pai desse Judas que o traiu Jesus. Então, observe, Simão, pai de Judas, que traiu Jesus, e Simão, Pedro, ok? O terceiro Simão na Bíblia é Simão, irmão do Senhor. Mateus capítulo 13, verso 55, Simão, irmão de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 55, vamos ver? Aqui diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão? Tiago, José, Simão e Judas. Simão, temos o Simão na Bíblia, irmão de Jesus, que é o terceiro Simão. O quarto Simão é o Simão fariseu. O quarto Simão na Bíblia é o Simão fariseu, que está em Lucas capítulo 7. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7 e você vai ver no capítulo 7 de Lucas, o verso, a gente vai ver aqui, ó, no capítulo 7 e o verso 40. Lucas capítulo 7, por que não ler o verso 36? Observe bem, Lucas capítulo 7, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa dos fariseus, assentou-se à mesa. Assentou-se à mesa. Aí o verso, você vem aqui no verso 40, capítulo 7, verso 40, e respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele disse: diz, ô mestre. Simão, uma coisa tenho a dizer. Aí você pula do capítulo 7 e vem para o verso 43 de Lucas, capítulo 7, verso 40, capítulo 7, verso 43. E Simão respondendo disse: Senhor, tenho para mim que aquele que mais perdoou, ele se julgaste bem. Então Jesus estava na casa de Simão. Quem era esse Simão? Era um fariseu, ao qual hospedou Jesus na sua casa, estava ali, não deram hospedagem para Jesus. Jesus estava falando concernente, fazendo algumas parábolas e falando da recepção que não foi dada. Então, Simão, fariseu, Lucas capítulo 7, verso 40 e verso 43, ok? Agora vamos ver o quinto Simão. O quinto Simão é o Simão leproso de Betânia. Simão leproso de Betânia. Tem esse Simão na Bíblia? Vamos ver aí Mateus 26, verso 6. 26, verso 6. Vamos ver? Ó.
estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso. Então, Mateus, capítulo 26, verso 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Então, a gente tem o quinto Simão na Bíblia, é o Simão leproso. Temos o sexto Simão, Simão curtidor em Jope. Você vai abrir em Atos, capítulo 9, verso 43, nós temos aí o Simão de Jope, curtidor. Capítulo 9 de Atos, verso 43, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então a gente tem em Atos capítulo 9, verso 43, falando que Pedro ficou ali muitos dias em Jope com certo Simão curtidor, ok? Temos o sexto tipo de Simão, é o Simão Cirineu, que levou a cruz de Cristo. Temos Marcos 15, 21. Temos Simão Cirineu, da cidade de Cirene, que ajudou Jesus a levar a cruz. Então você vê que cada Simão teve é diferente um do outro. Marcos capítulo 15 e o verso 21. Você vai abrir sua Bíblia comigo aí. Você vai acompanhar que a gente não está aqui falando heresia. Estamos aqui trazendo um estudo da Bíblia para a gente não pregar errado, porque o público hoje está enjoado. O público de hoje é muito enjoado. É Marcos capítulo 15, verso 21. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Então, Simão, da cidade de Cirene, o Cirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz. Então a gente tem o Simão que ajudou Jesus a levar a cruz. Temos agora o oitavo Simão, é o Simão Zelote, um dos 12 apóstolos. Simão Zelote, um dos 12 apóstolos, que está em Mateus capítulo 10, verso 4. Mateus capítulo 10, verso 4, que diz assim: Simão o Zelote, Simão o Zelote, Simão o Zelote. Mateus 10, verso 4. E o nono Simão que a Bíblia fala é Simão mágico, batizado por Filipe. Atos 8, verso 9. Simão mágico. O oitavo Simão, Simão Zelote, e o nono Simão é o Simão mágico, capítulo 8, verso 9 de Atos. E aqui a gente conclui os 9 tipos de Simão. O nono tipo de Simão, capítulo 8, verso 9, que diz assim: estava num certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Temos aí o nono tipo de Simão, que é o Simão mágico. Atos capítulo 8, verso 9. Simão o mágico. Então tome cuidado, que a Bíblia fala de 9 tipos de Simão, para quando você for pregar, não confundir, falar Simão mágico. Fala, irmão, Simão que ajudou Jesus a levar a cruz. Simão que ajudou Jesus a levar a cruz foi o Simão Cirineu. Cada tipo de Simão que tem na Bíblia, que são 9, cada um era diferente, nenhum era igual. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.